Boa tarde a todos e a todas. Boa noite, bom dia para quem estiver vendo este vídeo depois no IGTV, ou no YouTube, ou no Facebook da Fundação Margarida Alves. Meu nome é Marcelo Soares e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre jornalismo e direitos humanos. A gente vai aproveitar também que é um dia que a gente está aí, já fizemos 10 lives do nosso Falando Direito Live, essa é a 11ª, e a gente vai estar aí falando sobre jornalismo e direitos humanos, aproveitando que hoje também a gente está lançando uma nova edição do nosso informativo, jornal Falando Direito, né? Que é de onde vem o título da nossa live, né? Falando Direito Live vem exatamente esse formativo que a gente lança aí a cada 3 meses, mais ou menos. E essa é uma nova edição dessa vez, que está lá no link no perfil aí da Fundação Margarida Alves, lá no site. E a gente hoje está aproveitando o lançamento também para falar sobre jornalismo, né? Que hoje eu vou falar com a Tati Valéria, que é lá do Paraíba Feminina, né? A gente vai esperar aí ela entrar, ela chegar aí na nossa live para poder já chegou inclusive, apareceu inclusive aqui. Vou chamá-la para a gente poder bater o papo, né? Que a gente vai receber a Tati Valéria do Paraíba Feminina. Chamando ela aí. Oi, Olá, Tati. Olá. estás me ouvindo bem? Tô ouvindo bem direitinho. E você, tá me ouvindo legal? Ótimo, perfeito. Pois é, eu tava aqui falando, né, que a gente vai fazer uma live sobre jornalismo e direitos humanos. A gente tá aproveitando também que hoje a gente tá lançando um informativo da gente, da Fundação Margarida Alves, lá no nosso site, em Ótimo. nossas redes sociais, falando sobre as ações que a gente tem feito aí durante a pandemia e falando também porque é um informativo que a gente tenta levar um tipo de jornalismo diferente do jornalismo que a gente se vê normalmente por aí, né? Então, a Sim, gente queria primeiro agradecer ter aceito o convite, né? Estar aqui com a gente no nosso espaçozinho. E aí eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, também para quem vai ver esses vídeos depois, né? Vai estar lá no YouTube, vai ficar no IGTV, vai ficar no nosso Facebook também. massa. Então, eu sou Tati Valéria, eu sou jornalista, graduada pela UEPB, lá em Campina Grande. Desculpem, vim morar em João Pessoa final de 2006 e comecei a trabalhar aqui, mas na área de assessoria de imprensa. Essa coisa de fazer um jornalismo mais de redação e especialmente um jornalismo diferente do que tem sido feito até então, é uma coisa que eu tenho desde a época de faculdade, né? Me incomodava, sempre me incomodou muito a forma como certas coisas são abordadas, especialmente a questão econômica, né? Na questão econômica, a gente sempre vê a diferença de abordagem quando o envolvido é negro, é pobre, é mulher, é um LGBT, a gente sempre... Isso sempre me incomodou muito. Sim, E aí, e mesmo na área de assessoria de imprensa, eu sempre trabalhei em pautas muito, assim... Lógico que tem as coisas mais específicas, mais de 5 anos para cá, eu comecei a trabalhar mais diretamente com questões mais progressistas de direitos humanos no geral. E aí o Paraíba Feminina foi um presente que eu ganhei, né? E foi a oportunidade que eu queria para poder escrever, fazer jornalismo sério, com dados, com fatos, mas sempre com aquela preocupação de abordar o lado humano das pessoas que estão ali envolvidas. E tem sido, apesar de estar sendo bem trabalhoso, sabe? É o dia imagino. inteiro, é final de semana, é de noite, é logo cedo. Mas é muito gratificante, porque eu estou vendo muito retorno. As pessoas estão vendo, estão reconhecendo, né, a importância da gente tratar de coisas que eram excluídas, né, da grande imprensa, dos portais, principalmente aqui na Paraíba, que é muito focado em política e a gente sempre está numa eleição. Parece que a gente nunca sai de um processo É, eleitoral, está sempre nisso. Então é está sendo verdade. bem gratificante, sendo bem bacana, e eu aproveito a oportunidade para agradecer demais o convite. É uma honra estar aqui no canal da Fundação Margarida Maria Alves, porque ela é um ícone,
né? Essa fundação ela é extremamente importante para toda a Paraíba, para todo o Brasil, levar o nome de Margarida Maria Alves, o legado e continuar nessa luta. Bem bacana, agradeço demais estar aqui. A gente que agradece. A gente aqui, a gente tem feito umas lives falando de várias temáticas exatamente que ligadas aos direitos humanos, né? Na área de comunicação, a gente chegou a fazer já uma live sobre fake news, a gente já discutiu um pouco sobre isso aqui. E aí, a gente achou interessante de falar sobre essa questão de jornalismo e direitos humanos, porque, enfim, a gente, como entidade de direitos humanos, a gente recebe muita história, muita conversa, né, vindo exatamente do lado do jornalismo, né? Eu queria começar a nossa conversa aqui falando um pouco do conceito, porque assim, quando eu entrei na universidade, assim como você, a gente também fiz na UEPB, a gente estudou mais ou menos no mesmo período, né, Sim. na UEPB, e assim, quando eu entrei, o social do nome comunicação social era uma coisa que me chamava muita atenção, né, porque tipo, era a função social do jornalismo, né, que eu acho que é uma coisa assim, que a gente às vezes na universidade a gente acaba passando um pouco por cima, assim, disso, né, eu acho que Total. você não consegue ver muito essa função social, fica muito mercadológico o processo, e aí quando você vai Uhum. para o mercado de trabalho é pior ainda, né? E aí, tipo, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão, assim, qual é a tua visão de jornalismo dentro dessa lógica do social, né? O que é que você tem visto ao longo desse tempo aí que você tem atuado como profissional? Então, primeiro falar dessa questão social do jornalismo. Como você falou, a academia acaba esquecendo disso, né? A gente acaba, eu acho que até na nossa época nem tanto, mas eu acho que de uns anos para cá piorou muito essa coisa de mercado, 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 mercado. Eu acredito que quando você. E aí é o que eu tento fazer nas pautas que eu faço e nas matérias que eu repercuto, é dar um olhar humano àquele fato. Uhum. Então, quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, um caso de violência doméstica, eu sempre procuro entender, na medida do possível, aquela história, colocar os canais de denúncia, isso é importante demais. As pessoas até publicizam casos de violência, casos de feminicídio, casos de abuso sexual, mas elas não botam os canais de denúncia. Então você lê uma É. matéria e você até se identifica, mas aí, certo, e eu faço o quê? Se eu estiver vivendo nesse contexto aqui, eu faço o quê? Não, não tem. E aí é uma preocupação que eu sempre tenho de abordar isso. Outro exemplo que eu dou, eu até falei disso na outra live que eu participei essa semana, uma pauta de uma menina de 14 anos que foi assassinada pelo companheiro. E na própria matéria que eu recebi, no release que eu recebi, falava que ela fazia 2 anos que estava com esse companheiro. Poxa, E aí onde eu li, ninguém abordou o fato de que ela já estava com um adulto desde os 12 anos de idade e aquilo já era um crime. sim, Então, sim. né, esquecem. Foi assassinada porque não, inclusive assim, o tom pejorativo que é usado, né? Foi assassinada porque não quis fazer o café, porque não quis servir o almoço, foi uma coisa assim. Então, era uma menina de 14 anos, que já fazia dois que estava. Então, desde os 12 que ela estava vivendo uma situação de abuso. E isso não é abordado. Quando é assassinado um jovem de periferia, um menino preto, ninguém aborda que o Brasil é campeão em assassinato de jovens negros, que a gente vive dentro de um genocídio negro. Isso não é abordado. Então a gente aprende muito a ficar naquela vamos dar a matéria, mas ninguém se aprofunda, ninguém vê o lado humano de quem está envolvido ali. Quando a gente fala, hoje, né, saiu, o Brasil é campeão mundial de gestantes que morreram do Covid. E aí, certo, e aí dá os dados, dá o número, ok, tem que dar. Certo, mas e o lado humano dessas mulheres? Por que elas morreram? O que foi que faltou? Qual o papel do poder público nisso? Qual a relação dessa estatística com a estatística de morte materna que o Brasil já tem, que é uma das mais altas do mundo? Então, eu sinto falta dessa abordagem.
fica muito na pressa de dar um dado, de dar um fato, tem que dar o fato e pronto, acabou. Vamos dar... É assim, vamos dar o fato primeiro e fica. E E nem, acabou. nem analisa, né? Tipo, Não existe. Até quando eu pego, que assim, é uma redação, né? Eu sou a editora, eu sou a repórter, eu sou a sim. estagiária, eu sou a office girl que vai pegar as coisas e vai deixar. Tenho muita ajuda, porque o que eu faço é muito colaborativo também. Eu recebo muita ajuda, mas é uma ajuda informal. Aham. Mas eu tento, mesmo com as matérias as matérias que saem nos grandes portais, abordar um outro lado, pegar um outro dado, pegar uma outra visão e colocar naquilo. É um clipe analítico, na verdade. Uhum. Então, eu tento muito ver o lado humano, né, das histórias, das pessoas envolvidas ali. Eu acho que acontece muito, eu via isso na época da universidade, depois quando eu comecei, porque assim, eu não trabalhei em redação de jornal, né, sempre fui assessor de imprensa. Sim, Eu vi só estágio, só em redação de jornal. E o que eu via exatamente era muito isso, quando eu fiz o estágio, de que a preocupação de ter a manchete, tem que ter a manchete, tem que ter os dados principais no início do texto e acabou, né? Tipo, como você sim, colocou, as pessoas não se preocupam em ir atrás do além da notícia, sim, né? E aí quando você vai para assuntos de violência, assuntos que são do viés sociais, a exclusão, como você bem colocou, de uma parcela da população é muito grande. E assim, o que a gente tenta dentro daqui da Fundação Margarida Alves, dentro das nossas possibilidades, também trazer exatamente um pouco essa visão assim, o Parabéns Feminino também faz de uma forma que eu acho, tenho que parabenizar, que eu acho muito bom o trabalho que você faz lá. que E bom, obrigada. eu acho que isso é importante porque a grande mídia ela tem esse problema, né, dos viés ideológicos e financeiros, né, econômicos envolvidos, que ela não está interessada nisso e acaba sobrando entre aspas, para outros setores, né, uma mídia alternativa aí, Sim. fazer esse papel, né. Então isso eu acho que é uma reflexão que a gente realmente tem que sempre trazer, né. A gente está acompanhando, todo mundo está acompanhando o caso lá da Naja de Brasília, né? Que ela Sim. sozinha, a cobra, fez mais do que o ministro do Meio Ambiente durante toda a gestão dele. Ninguém trata o traficante de animais selvagens como traficante de animais selvagens. Ele é o estudante que foi picado pela Naja. Sim. Né? E começa daí. A classe é quem define a forma que você vai ser tratado. Acho que há umas 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, teve um caso que eu estou tentando até agora, que foi uma denúncia de violência doméstica em Campina Grande, no bairro do Mirante. Quem conhece Campina Grande sabe que é um bairro de classe média alta, que foi Sim. lá. A equipe de TV chegou, filmaram a casa, o dono já tinha fugido, filmaram inclusive o arsenal de armas que ele tinha em casa. O arsenal de armas foi elogiado pelo apresentador, mas o nome Oxi. dele não saiu em lugar nenhum. A gente não, eu sei o nome dele, mas eu preciso de uma confirmação oficial. E não me deram até agora. Eu só preciso saber se o nome é esse nome que eu tenho. Eu não posso simplesmente, também não sou Colocar. irresponsável, de colocar um nome sem ter uma confirmação oficial. Eu preciso disso. Até agora, não saiu. Então, a forma como você é tratado, né, depende muito de classe e depende muito de gênero também. Um caso, assim, que eu digo que foi uma exceção, foi o de Sari Gomes, lá de Sari Gaspar, lá de Recife, a dona do apartamento, a patroa de Mirtes, que o menino Miguel Sim. caiu. Até o início da tarde, ninguém tinha dado o nome dela. Ninguém tinha dado. A Globo não tinha dado, o UOL não tinha dado. Os grandes veículos, ninguém tinha dito o nome dela. Eu fui atrás de um portal local, lá de Recife, uma coisa muito específica,
Ele disse, é a esposa do prefeito de Tamandaré, é essa aqui, o nome dela é esse. E eu botei na minha matéria. Mas até o início, o jornal hoje passou de 1 hora da tarde e o nome dela não saiu. Só foi sair quando todo mundo já divulgou. Ela é uma exceção. Mas ela é uma exceção porque o crime que ela cometeu, e aí aquele círculo, o crime que Sim, ela sim. cometeu foi contra uma criança negra, filha de uma mulher negra que era empregada doméstica. Talvez se o crime dela fosse contra uma outra mulher branca, ou pior, contra um homem branco da mesma classe, certamente teria saído É, logo sim. cedo. Não tem a menor dúvida. E é bem complicado isso de você. E você precisa de respostas oficiais, e as respostas oficiais também protegem, obviamente. Ah, sim, claro. Eu queria te perguntar uma questão, já que você está falando desse processo de apuração de notícias, de informação, né? Porque o seu portal é um portal online, né? Internet, né? Digital. E a gente tem uma grande gama de blogs, de portais, que eles dão as notícias, que eles têm um problema muito grande com a apuração. Problema não, porque a gente sabe que às vezes não é falta de interesse, né? Mas assim, tem um problema Sim, de apuração de dados, de pegar o contraditório, né? Que tipo, é um conceito básico do jornalismo, você ter o contraditório, ter duas pessoas, os dois lados da história sendo contados. E aí, como é que tem sido para você esse processo? Porque o Paraíba Feminino ele tem que 1 ano, mais ou menos, né? isso. Por aí. Pouco mais de 1 ano. Como é que foi para você começar esse processo para poder começar um blog e se inserir nessa dinâmica virtual aí? Então, eu vou pegar um gancho aqui de uma pergunta que fizeram. Aumenta Oficial, os meninos do Aumenta sempre acompanhando aqui o Paraíba Feminino. O desafio de fazer um jornalismo que combate o machismo. Pronto, aí eu Isso. chego nisso que você falou. Primeiro, a gente tem que criar uma credibilidade. E qual é o portal? É o Paraíba Feminina. Tá, deixa eu ver aqui. Acabou. As respostas rápidas que eu tenho são de pessoas que já eram do meu círculo de amizade, né? E são Uhum. mulheres. São assessoras, são pessoas que trabalham nas secretarias, nas prefeituras. E elas, assim, é até uma questão de sororidade mesmo, Sim. elas acabam me apoiando muito nisso. Mas é complicado você ter um portal pequeno que não tem dono, a dona sou eu, porque a gente sabe que os grandes portais, a maioria deles, dos menores aos maiores, tem sempre alguém financiando. O Sim. meu não tem ninguém financiando. Quem financia meu portal é o meu outro emprego, até agora. E aí eu luto principalmente com a questão do machismo, né? Não se dá credibilidade para uma mulher que tem um projeto, que eu chamo Paraíba Feminina de Projeto. A dona do projeto sou eu, a cara do projeto sou eu sou feminista, assumida há muito tempo. E gera, assim, não é, eu não queria usar a palavra rejeição, mas é isso que acaba acontecendo. Eu lido com o machismo dos meus colegas de imprensa, de barrarem as coisas, de ridicularizarem as coisas que eu faço, as Uhum. coisas que eu posto. E aí, colegas entre aspas, viu? Sim. E, e aí tem a questão de eu ter que competir. Quem é o meu grande, não digo rival, com quem é que eu estou atuando? Com portais feitos por homens extremamente conservadores, que são financiados por pessoas que têm o poder econômico, e aí independe se é político, se é empresário, não importa, mas eles têm poder econômico para isso. E aí acabam que eles tentam me atolar, assim, me cobrir. E às vezes é bem complicado, porque no começo eu me chateava muito, eu achava extremamente injusto, até parece que eu não lembrava de onde eu estava vivendo, onde eu estava morando, né? E onde eu vivi. É. E assim, pronto, teve um caso bem engraçado. Eu pedi um dado para uma secretária aí, que eu não vou dizer qual, e não me deram, não me passaram. Disseram, não,
aguardem. Tá bom. Quando foi no outro Sim. dia, saiu a matéria que eu queria no G1. Com os dados Então, todos. o que eu tinha pedido saiu no G1. E assim, são coisas que a gente tem que lidar, que eu tenho que aprender a superar isso, a passar por cima disso, porque é assim que as coisas são. Mas eu tenho uma grande liberdade de não ter filtro, né? Eu tenho um extremo cuidado, isso aí é uma questão até de ética minha, de não de apurar as coisas de verdade, de ir atrás. E se eu tiver dúvida sobre aquilo, eu não posto. Tá cheio de matéria que ficou lá no rascunho porque eu não consegui confirmar. E se eu não consigo confirmar, eu não vou postar. E aí eu barro nessa coisa aí, nessas barreiras de eu não tenho o portal, o Paraíba Feminina é meu e eu não estou alinhada. Lógico, eu tenho o meu alinhamento ideológico, isso é fato. Mas eu não estou Uhum. alinhada com ninguém que está me bancando, com ninguém que está me financiando, que está me pagando para falar mal de alguém e falar bem de outra pessoa. Sim, sim. Inclusive, eu vou até deixar registrado que eu falo mal de Bolsonaro porque eu quero. Se alguém me pagasse para falar mal dele, ia ser assim, a glória. Imagina, você receber para falar mal de Bolsonaro. Não recebo. Eu falo mal de Bolsonaro porque eu quero falar mal, porque ele me dá motivos para isso. Não, essa é a parte que eu acho mais legal, assim, eu também trabalho com blog, com podcast, com materiais para mídia digital, e assim, eu acompanhei desde o início esse processo, desde 2010, antes até, né, e a gente via como a internet, ela tinha essa possibilidade democrática, digamos assim, de você poder fazer qualquer conteúdo da sua forma, né, e é isso, como você bem colocou, a grande mídia e os grandes empresários e tudo, eles começaram a entrar na internet e querer tomar conta desses espaços. E aí faz isso que você falou, né? Financia Sim. jornalista para ter um blog, para ter um site com um direcionamento que claramente você olhando o site, você vê claramente qual o direcionamento, né? Aqui, rapaz, a Márcia Marques botou, eu também faço esse trabalho voluntário, falar mal de Bolsonaro. Márcia, inclusive, é uma colaboradora do Paraíba Feminina, vai ser colunista, que o portal, inclusive, convido todos, paraíbafeminina.com.br, mudou de cara, tá com cara de portal, tá lindo, super profissional. A gente ainda está ajustando algumas coisas, vai entrar uma sessão de colunistas, e Márcia vai ser uma das colunistas, que é uma mulher Ah, negra, que foi repórter de TV, jornalista, assessora de imprensa, empoderada. É aquela mulher sem defeitos, vai ser uma de nossas colunistas. E é isso, Marcelo, é muito complicado e assim, aquelas, desde, uma coisa importante que você falou agora, sobre essa como a internet abriu espaço para as pessoas, né, produzirem conteúdo, eu acredito, eu tenho uma visão que vai ser, o novo jornalismo vai ser esse. Eu aham. acho que os grandes portais, a tendência é que eles acabem, eles vão diminuir de importância, sabe? Eu dou o exemplo, inclusive, do Intercept. Apesar do Sim, sim. Intercept, ele tem um investimento, né? A Amanda Audi teve aqui no início do ano e ela falou que existe sim uma pessoa que até alguém perguntou, ele é milionário? Ela fez, não, ele é bilionário. Mas ela não falou quem é. Então é uma pessoa com muito dinheiro que financia. É um dos financiadores do Intercept. Porém, o Intercept começou pequeno. Era uma coisa independente. Ainda hoje eu considero ele independente. E eu acredito que se você escrever, se você começar a escrever e aquilo tiver comprovação, e aquilo tiver dados oficiais, e aquilo constar fatos oficiais, a tendência do novo jornalismo vai ser essa. E vai caber aos grandes veículos destrinchar aquele conteúdo. Inclusive, é uma pena dos jornais impressos, né, que sumiram, porque a fórmula ficou defasada e eles deveriam ter se reinventado. Não tinha para que acabar jornalismo impresso. Não adianta você dar no jornal que vai sair amanhã uma notícia que foi notícia hoje. Então, qual era dos jornais impressos?
O que foi que saiu hoje? Ah, hoje saiu 200 mulheres grávidas morreram durante a pandemia. Tá, o que é que vai sair no jornal impresso amanhã? Uma análise bem detalhada disso. Aí as pessoas teriam interesse em ler. O problema é que a fórmula ficou defasada, o jornal impresso quis fazer o papel do jornalismo imediato, não cabe mais, não vai caber mais, né? E é um veículo que eu ainda considero, eu ainda espero que volte. A gente ainda tem a União, de qualquer forma, estatal. Mas ele faz isso, ele começou a fazer isso, né? A fazer matérias mais analíticas das coisas. E não dar um fato que aconteceu hoje para sair no jornal impresso de amanhã não tem o menor sentido. Eu acho que acontece muito, aconteceu com o jornal impresso, eu acho que ainda acontece com muitos jornais que ainda existem digital, né? Porque tipo, a gente tem uns jornais como o Jornal da Paraíba, como o Portal Correio, alguns que eram jornais impressos e ainda estão no digital, que eles tinham uma defasagem de pensamento, acho que era de pensamento Sim, mesmo de como as coisas deveriam ser para o futuro, né? Você tem um planejamento à frente, que isso que você colocou é primordial. Não, amanhã não vou dar só que pessoa morreu hoje, por exemplo. Vou dar quais são as consequências disso, de onde é que vem aquele caso, fazer uma análise completa do processo, que é isso que vai chamar o público, né? E realmente os jornais daqui, eles padeceram muito disso, e aí você não tem público, o público está aí olhando a internet, o público está aí olhando outras mídias, se perde, né? E eu fico muito triste que os jornais online, que ficaram online, eles também seguem a mesma lógica. Se você for ver, sim, segue a sim. mesma lógica de uma forma muito triste isso. Sim, e essa coisa desse novo modelo de portais, principalmente de portais pequenos que aparecem todo ano de eleição, aparece 10, 15, assim, brotam do Sim. chão, né? Tudo muito, muito bonito, tudo bem estruturado, né? Não é barato fazer isso, e eu Pois é. afirmo, não é barato fazer isso, não é rápido, e eles brotam, assim, brotam. E aí o que é que acontece? Você lê uma matéria de 3 parágrafos curtos, e aí você é inundado no seu WhatsApp de um monte de fake news que sabe-se lá de onde veio. Aliás, a gente sabe sim. Inclusive, Uhum. é um pessoal bastante criativo para inventar tanta coisa. Sim, E sim. aí e aí a gente tem um leitor que não foi educado, porque a gente não é educado assim na escola. Até que eu tenho um filho adulto e tenho filhos pequenos. A minha filha adulta, assim como eu, a gente não foi educada para fazer análise crítica de nada. A gente foi Ah, educada sim. para estudar e passar na prova e passar no vestibular. Já meus meninos agora, eu sinto que tá uma coisa diferente. Eles são orientados a entender aquilo, a questionar aquilo. Mas, enfim, o público adulto brasileiro, ele não foi educado para analisar, para opinar, para fazer uma crítica. Ele apenas assiste o que o William Bonner está falando, ele engole aquilo e acabou. E aí ele não consegue sair daquele quadrado, né? Lacerda, Sônia, tá falando aí da morte materna com a mortalidade. Então, Brasil é campeão, foi o que saiu hoje. Brasil é campeão, bateu recorde e tal. Mas a gente já vive um contexto de morte materna muito grande, de violência obstétrica muito grande, e a gente não tem conhecimento disso, porque não é falado. As grandes violências, especialmente com as populações mais vulneráveis, elas são discutidas em seminários acadêmicos, ela é discutida na academia, ela é Sim, discutida sim. nas bancas de mestrado e doutorado e não sai dali. O grande público não tem acesso a esse tipo de informação e acaba ficando que a gente não consegue mais discutir. A gente não consegue mais debater um assunto porque a gente acaba se informando muito pouco. O que dão de informação também é muito pouco. Não lhe induz a pesquisar mais, a ir atrás desse assunto. E eu não estou falando de tudo, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Ah, Mas não, com certeza. se você quer debater um tema, se você acha que aquilo merece um debate, é importante que você tenha pelo um mínimo conhecimento sobre aquilo, e a gente não é acostumada a isso. É verdade, é verdade.
Eu queria te perguntar agora, para falar um pouco mais do seu portal em si, como você falou, é só você que gerencia, então como é o planejamento, assim, para você de fazer? Porque, assim, eu imagino que você trabalha com muita coisa que vem de imediato, né? Mas você consegue ter algum tipo de Sim. planejamento de, não, vou fazer esse processo, vou fazer tais matérias no mês, vou pensar, vou atrás de tais informações relativas a tais coisas, você consegue ter essa dinâmica? Então, a princípio, eu tento colocar pelo menos 6 matérias todo dia. Procuro sempre as pautas locais. Como a gente falou no início, é muito difícil conseguir dados. Olha, com essa pandemia deu uma piorada maior pelo fato de eu não poder sair de casa para fazer matéria, Sim. de eu não poder sair de casa para entrevistar as pessoas. Então, eu dependo muito do telefone ali. Mas eu tento, o planejamento principal são 6 matérias por dia, dentro da linha do Paraíba Feminina. E aí eu começo essa busca, as pessoas, como eu falei do colaborativo, me mandam muita coisa. Olha, Tati, aconteceu aqui. Eu não tenho ainda, por exemplo, aquela história da ronda policial, porque isso aí você precisa de uma redação, você precisa de estrutura. Sozinho é bem complicado. Mas é atualizar o portal, são 6 matérias por dia. E também, outra coisa importante, não botar qualquer coisa só para cumprir a meta, até porque a meta é minha e eu sou como Dilma, quando eu atingir a meta, eu quero dobrar a meta. Mas é isso. E focar. Eu gosto muito de dar a coisa pontual. E eu gosto também de ir atrás de assuntos que estão esquecidos, mas que merecem uma análise agora. Uhum. Essa questão das grávidas, por exemplo, quando foi no início da pandemia, saiu uma normativa da OMS, e aí minhas fontes é sempre a OMS, portal da ONU, o Gelé 10 das mulheres negras, as Minas, que fala muito de política para mulheres, a agência Patrícia Galvão também, que ela faz um compilado bem bacana de assuntos que estão no momento. Pouca gente tinha falado sobre isso, que as grávidas tinham entrado em grupo de risco. Pouca gente tinha dado. E aí eu acho que as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que as grávidas... Quando foi sair na imprensa local, já tinha passado, ela já estava quase um mês que as grávidas já estavam em grupo de risco e elas não sabiam. Então, eu sempre tento pegar coisas que não estão tendo destaque, mas que, na minha visão, merecem ter por várias questões. Por uma questão de visibilidade, por uma questão de empoderamento, Uhum. por enaltecer projetos e práticas positivas para mulheres, para LGBTs e para pessoas negras, crianças e adolescentes, na verdade, tudo que está naquela classificação de população vulnerável. Então, é Uhum. sempre... a intenção geral é ser um conteúdo informativo e que também seja educativo. Nem sempre dá para ser educativo, mas é informativo. Na verdade, sempre é até educativo também. Quando informa, educa. É verdade. Para falar sobre a questão do jornalismo local que estava falando, eu queria pegar outro ponto, que é um ponto que, assim, que a gente já comentou um pouco, mas é difícil não falar quando fala de jornalismo de direitos humanos, que é o jornalismo policial, né? Porque o jornalismo Ai, policial, ele é o ponto, assim, que a gente mais, como a entidade que trabalha com defesa de direitos humanos, a gente mais ouve, né? Tipo, o ataque geralmente vem dessa região, né? Então, eu sim. analiso esse cenário local, esse tipo de jornalismo, né? Essa prática que também rodou para a internet, né? Mas está lá na televisão muito mais forte. É engraçado isso, porque quando eu vim morar aqui, e aí eu era de Campina Grande, lá em Campina Grande a gente tinha um programa de Zé Cláudio. Eu vim Sim, morar aqui em conheço. 2006
E era o programa que eu conhecia. Eu só conhecia um, era o que passava. Quando eu cheguei em João Pessoa, foi assim, uma inundação. E eu fiquei bem chocada, porque é muito explícito o que acontece aqui. Já vi mãe chorando em cima do corpo do filho assassinado, tinha acabado de ser assassinado. Já vi cenas de uma menina sendo abusada sexualmente pelo professor, que foram mostradas na TV na hora do almoço. Já vi radialista bradando porque uma moça em Cajazeiras, o namorado pegou fotos dela nua e espalhou para todo mundo e ele estava lá vociferando, vomitando que quem estava errado era ela. Nossa. E depois eu volto até nesse assunto, se você me permitir. E aí fica complicado porque é como se não tivesse o que fazer, porque o Ministério Público, a API, a FENAGE, todo mundo já se posicionou, todo mundo já atuou em alguma instância. E isso continua. Mas isso continua por um motivo muito simples. Eles dão audiência e audiência é dinheiro. Então, eu ainda não entendo como é que isso continua sendo permitido. É uma aberração que isso continue sendo permitido. É uma aberração que se filme e se mostre jovens negros que cometeram furto, que roubaram celular, que roubaram carro, ou seja lá o que fizeram. E alguns são até suspeitos ainda. A gente tem uma legislação que diz que suspeito não pode ser... Não dá para mostrar o rosto enquanto ele não for formalmente condenado. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo com a juventude negra. Isso acontece o tempo todo com a juventude negra. E aí você falou dos programas de TV, no rádio também tem, e na internet, a internet até deu uma diminuída. Eu noto que até a forma, o que acontece muito, a forma como se dá a manchete, ela deu uma aliviada. Uhum. Nem que o conteúdo esteja lá completamente equivocado. Mas a manchete deu uma aliviada. Eu lembrei de um fato aqui, eu acho que foi em 2011, de um portal de João Pessoa, um portal grande, de um conglomerado grande, que a manchete, a história, né, era de um homem que ele cortou a língua e os dedos da esposa. E a manchete desse portal era: se a moda pega. Era assim, se a moda pega. E eu fui reclamar disso no meu Twitter e a errada fui eu. Porque é assim, jornalismo é assim, vai se preocupar com seus problemas, que a secretaria que você trabalha está cheia de problemas, como se fosse responsabilidade da assessora de imprensa resolver os problemas de uma gestão. E eu acabei sendo acusada de estar criticando o trabalho de uma colega, que foi uma mulher que fez essa manchete, né? Só para deixar tudo mais bonito, foi uma mulher que fez essa manchete. E, querendo censurar, né? E hoje eu vejo que isso deu uma diminuída, pelo menos nos portais, até porque com essa agenda mais progressista, inclusive isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, e aí para todo mundo que está assistindo é preciso prestar muita atenção. Esse ano tem eleição municipal e tem muito candidato a vereador e vereadora, não só em João Pessoa, mas na Paraíba toda, que está indo entre os extremos. Ou assume um discurso extremamente reacionário, agressivo e violento, ou já fez parte disso, mas hoje faz de conta que não. Hoje virou amigo dos gays, hoje virou amigo das mulheres. Eu sou um candidato que apoia as mulheres, nunca foi. Então, esse ano tá assim, a gente tem que prestar muita atenção, sabe? A gente tem que analisar a vida de quem a gente vai votar para ver onde é que tá o erro ali naquele discurso dele. Se você é um que quer apoiar um reacionário, conservador, com discurso violento, beleza. Acho péssimo, mas é uma escolha sua.
Mas se você pretende dar seu voto para alguém realmente que tem uma visão de coletividade, é bom analisar a história, é bom analisar o que foi feito antes, se ele já foi vereador ou vereadora, analisar o histórico, porque assim, estão pegando um discurso, estão pegando os movimentos, estão pegando o histórico de luta das pessoas e estão tomando para si. E a gente tem que tomar cuidado nisso. Mas aí, voltando para o assunto dos noticiários policiais, o que mais me revolta é não entender por que é que isso continua acontecendo, por que é que não se tomou ainda uma atitude, e aí uma atitude legal, jurídica, mais contundente. Porque a gente não pode ver isso como liberdade de expressão. Você não pode. Teve um caso e aí nem foi na Paraíba, o cara deu a notícia que a filha que estava desaparecida tinha sido assassinada ao vivo para a mãe no jornal. A gente não pode. Isso não é liberdade de expressão. Isso não é. E está tudo muito confuso, porque agora as pessoas. É tudo censura. Eu tenho o direito de dar minha opinião. Sim, você tem o direito de dar opinião, desde que sua opinião não seja uma opinião que vá agredir, que vá violentar e principalmente que ela seja uma opinião mentirosa, que ela esteja baseada num fato mentiroso. Isso aí não pode. E aí, inclusive, a CPI da fake news da Câmara, ela tá num limiar muito complicado, sabe? Porque ela está entre censurar tudo ou deixar correr solta. Porque está se confundindo a questão da opinião com opinião de ódio, discurso de ódio, com liberdade de pensamento. E não é a mesma coisa. O que acontece muito, inclusive no jornalismo, é que essa liberdade de expressão sem querer ter a consequência disso, né? De ter um retorno punitivo, se sair da lei e tal, né? E sem contar que às vezes acontece essa punição e a punição ela não é tão forte como se, por exemplo, tem um caso daquele um caso bem emblemático, sempre é falado, você até citou aqui, da exposição da menina sendo estuprada, se não me engano, na TV e tal. O apresentador, a TV foi punida juridicamente, judicialmente, mas mesmo assim para eles foi nada. Assim, o valor de multa foi muito pequeno, eles pagavam muito facilmente e não teve nenhuma punição maior de perda de espaço de horário nem nada, então ficou muito assim, muito qualquer coisa, né? Então, e aí você acaba incentivando as pessoas a fazerem essa prática, né? A multa que pagaram por isso não é nem metade do que aquele pessoal ganha com publicidade por mês ou por semana, não sei nem medir. Porque a gente não sabe como é feito isso, né? Inclusive, até foi uma vitória, eu acho, uma vitória do movimento de mulheres da Paraíba, Siqueira ter ido embora, porque ele veio com promessas de faturamentos gigantescas por causa do nome dele, e o salário dele estava muito atrelado a isso, a merchandising, que não se concretizou. Então, foi bom porque ele foi embora, foi ruim porque os que ficaram aqui são tão ruins quanto ele, mas pelo menos ele não está mais na Paraíba. Esse processo, inclusive, aí eu participei bastante e a Fundação, porque a Fundação estava representando o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, né, que é o FINDAC, que foi um dos que participou desse movimento, junto com o movimento de mulheres da Paraíba, né, aquelas que levantaram essa questão e cabeçaram bem, e a gente deu um apoio. E a gente conseguiu, aí, em questão de punição, a respeito ao direito humano, né, a gente conseguiu com que ele tivesse que fazer uma retratação e que a emissora tinha que passar programas ou comerciais ligados aos direitos humanos que a gente estivesse produzindo, né? O FINDAC junto com o Movimento de Mulheres e outras entidades, né? Só que todo esse processo também foi muito atravancado, assim, muito difícil de ser concretizado de fato na forma como foi acordado, sabe?
E aí é outro porém também. Você tem a punição está sendo realizada, os programas foram feitos e tal, mas aí, como dependia, por exemplo, a exibição do programa dependia do horário que a TV colocava. A TV coloca no horário totalmente fora da lógica, que vai ter audiência, não vai ter gente assistindo. Então, tem todos esses jeitinhos que arranjam, né, para poder também Sim. sair disso, né? E eu acredito que vou até voltar a falar disso. Quando a punição ela é educativa, né? Quando ele tem que eu acredito que quando é educativo, quando não é uma punição, mas você educa a pessoa e você educa o público dela, tem muito mais efeito a longo prazo. Mas aí tem que ser. Não adianta você botar um programa pequeno sobre direitos humanos às 5 horas da manhã ou às 3 horas da manhã. Tem que Sim. botar no horário que dá audiência. Mas é como você falou, eu imagino que tenha sido extremamente complexo. E aí, falando daquele caso, né, da moça de Cajazeiras, então foi um Sim. radialista aqui, né, que era o radialista, era o cara, ele estava em todos os círculos sociais, ele era amigo do governador, ele era amigo dos prefeitos, ele era amigo dos deputados, ele era amigo do dono da emissora, todo mundo, ele era amigo de todo mundo. E aí ele fala, ele lá no programa dele, ele é de Cajazeiras, e durante o programa dele, ele foi defender o rapaz que tinha espalhado essas fotos da ex-namorada. Os colegas de bancada tentaram, né, argumentar com ele, e ele, assim, vomitou em cima dos colegas de bancada também. Mandou até ir pra merda, pode falar, né, palavrão aqui no canal, aqui na Eu acho que live. não, acho que o Instagram não bloqueia. E já foi. Aí, no mesmo dia, eu não ouvi, mas aí, como eu atuo dentro dessa pauta feminista há muito tempo, várias pessoas me mandaram o áudio. E eu passei assim, eu me senti mal com aquilo que ele estava falando, o desrespeito dele, não só com aquela moça específica, mas com as mulheres todas paraibanas. Eu fiz Uhum. um texto, eu postei na minha página do Facebook e aquilo viralizou. Teve gente, Tati, posso botar isso no meu portal? Posso botar isso no meu portal? Pode, 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 pode. No outro dia, ele, além de não se desculpar, ele ainda fez uma ameaça velada, a mim, especialmente. E eu lembro que Rafael Freire, na época, era presidente do sindicato, também tinha se posicionado, e Rafael também foi muito atacado. E ele fez uma ameaça de tipo, eu sei com quem você trabalha, Tati Valéria. E eu só não fui demitida porque se posicionaram. Só, se Tati Valéria for demitida, foi porque ele pediu no rádio. Todo Uhum. mundo viu. E isso me garantiu. E assim, ele passou uns dias ainda atacando, fazendo. Eu lembro que a secretária de mulheres, e aí eu não vou dizer qual, se era do estado da prefeitura, porque não vem ao caso, ela tinha ligado para mim. Ela ligou para mim de manhã. E ela disse, Tati, nós estamos do seu lado, se precisar de ajuda, sei o quê, isso é um absurdo, bababá, bababá. Estou indo participar do programa e vou dar uma lição de moral, bababá. Eu disse, ai, que massa, vou lhe defender. Eu disse, ótimo, que ótimo. Ela chegou no programa, ela não falou quase nada. E aí depois eu soube que ela foi orientada a não fazer. Então, só que a reação, e aí foi uma reação que foi uma reação popular. Não ficou restrita àquele núcleo de jornalistas, não ficou restrita ao núcleo político. Ela saiu, ela tomou conta. E apesar dele achar que ele tinha tanto poder assim, que as pessoas iam ficar do lado dele, as pessoas não ficaram. O máximo que acontecia era ninguém falar nada. E aí, quando você não fala nada, você acaba tomando oposição também. Se alguém te manda, Uhum. diz assim, Marcelo, me defenda, e você acha que eu estou errada, mas você não quer me contrariar por algum motivo, você não fala nada. Você fica calado.
E foi isso que aconteceu. E ele sofreu aquilo. Aquilo foi pedagógico para ele ver que aquele discurso dele, ele não tinha atingido todo mundo como ele achava. Ele não tinha esse poder todo de persuasão como ele achava que tinha. Ele se afastou da rádio, inclusive, ficou uma época afastado. E ao longo de alguns anos, Marcelo, ele continuou mandando recados para mim, ou no rádio, durante o programa, ou por pessoas, por colegas, que chegavam para mim e diziam: olha, ele está acompanhando seu trabalho. Ele está lhe acompanhando. Eu via isso como ameaça. Eu não via isso como, ai, que coisa boa que ele está me vendo, não. Eu não via isso assim, não. Mas, enfim, hoje eu estou com Paraíba Feminina e ele não é mais ninguém. Tenta voltar, mas não consegue mais. Então, isso foi pedagógico. Isso foi bem pedagógico. Quando esses apresentadores, eles são confrontados, inclusive com a própria audiência que eles acham que tem, eles têm uma mudança de comportamento, não que mude a mentalidade, porque aí nem importa menos. Mas a força da voz de uma pessoa que apresenta um programa de rádio ou de TV, que tem uma voz, que tem um espaço, que as pessoas dão credibilidade, essa voz é muito importante. É o caso de Felipe Neto. Eu estava discutindo sobre Felipe Neto hoje de manhã. Ah, porque isso tudo é marketing dele. Ah, ele não pensa assim, não, isso é marketing. Que bom que seja marketing. Que bom que ele está usando a voz, o alcance que ele tem e o dinheiro que ele tem para trabalhar por uma pauta que seja pelo bem do coletivo. Se na intimidade ele não é daquele jeito, já é outro problema. Mas aí estamos falando de uma pessoa pública. E uma pessoa pública que se posiciona publicamente sobre LGBTfobia, sobre machismo, sobre violência institucional, tem sim um crédito e é importante que tenha. É importante que essas pessoas que têm esse acesso, que tenham essa visibilidade toda, é importante que essas pessoas se posicionem. Eu queria só informar que a gente já está indo finalmente, a gente já está com 52 minutos aí de live. Eita, que rápido! Foi bem rápido, mas foi muito boa, gostei bastante do papo. Eu Então, deixar adorei. só um espaço aí para você, de novo, aí, chamar o pessoal para conhecer o blog, dizer como é que eu encontro o portal, como é que te encontra nas internets e fazer suas considerações aí finais. Então, gente, ó, Paraíba Feminina, convido todas e todos, né, a acompanhar. É um projeto bem bacana. A gente saiu de blog, foi para portal, agora é paraibafeminina.com.br. Temos o Instagram, vocês estão vendo aí, Paraíba Feminina. Me sigam, curtem, comentem, mandem sugestões, mandem críticas. Isso é importante demais. Adoro, adoro quando as pessoas interagem, conversam. Deem uma olhada no portal, deem uma lida, compartilhem, né? Se tiverem sugestões de pautas, mandem para mim. Podem mandar pelo direct aqui do Paraíba Feminina. O Twitter eu resolvi não mudar, porque é uma conta que eu já tinha há muito tempo. E a minha cara é o Paraíba Feminina mesmo, então continua sendo ela. Então é Tatiana Valéria, Tatiana com Y, @ Tatiana Valéria. Vão lá no Twitter, me sigam também. Então a gente está sempre... Adorei, Marcelo, participar. Eu acho que eu estava lhe devendo, inclusive, isso. É uma surpresa, eu fico sempre muito surpresa, uma grata surpresa, reencontrar pessoas, né, que foram da universidade, que a gente era contemporâneo, acho que a gente se cruzou algumas vezes. Só não se lembra, mas... Mas, assim, e estamos hoje, né, convergindo pelo mesmo campo. Eu acho isso bem bacana, eu acho que a gente... É uma rede de pessoas, de profissionais, de organizações, que a gente tem uma luta comum, que é uma luta em comum, e todo mundo pode se ajudar muito. Eu acho muito bacana isso. Eita, tem uma fã! Sou fã do Portal Paraíba Feminina. Que linda! Adoro, adoro fãs. E, assim, está sendo muito, muito gratificante fazer esse projeto. Então, inclusive, eu quero fazer um agradecimento aqui para quem me deu o presente, né? Que foi esse Paraíba Feminina, né? Foi uma das melhores coisas que eu ganhei na vida, foi isso. E, assim, é um outro ponto, né? Só para encerrar. Deem oportunidades. Quem tem
poder, quem tem os meios, quem tem as ferramentas, deem oportunidade às pessoas. Porque todo mundo é capaz de produzir algo grandioso. E aí a gente tem uma juventude que está completamente perdida e que tem um potencial enorme, tem muita energia, tem muita força, mas não tem oportunidade, não tem caminhos. E a gente tem que dar um olhar para essa juventude também que está sendo exterminada, mas que a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que dar espaço para isso. O mundo é das mulheres, a revolução vai ser feminista, senão não será. E os homens são parceiros incontestes desse processo. Ah, maravilha, maravilha. Muito obrigado mesmo. Eu vou te tirar da chamada porque eu vou encerrar aqui, mas já agradeço bastante e a gente mantém essa parceria aí para o futuro, espero eu. Tudo certo. Combinadíssimo. Ah, tchau, deixa eu tirar aqui. Pronto. Só para agradecer a todo mundo que ficou aqui, que acompanhou, agradecer novamente a Tati e dizer que a gente fez essa live também, mas a gente também está lançando hoje o nosso informativo, que é o Falando Direito, né, que é o informativo que dá nome a essa live, que está lá no site da Fundação, tem um perfil aí do Instagram, quem estiver vendo pelo Facebook também vai estar lá no perfil do Facebook, quem estiver vendo pelo YouTube vai lá na Fundação margaridaalves.org.br e vai estar lá o link, a gente falando um pouco das ações que a gente fez aí durante esse período de isolamento e de pandemia que a gente está tendo, e também um pouquinho sobre as dinâmicas das organizações da sociedade civil nesse período aí de isolamento, pandemia do Covid-19, né? A gente também está com uma campanha aí de arrecadação ainda de matéria arrecadação de esqueci o nome, mas é arrecadação de óleo de cozinha usado, isso, arrecadação de óleo de cozinha usado para fazer sabão ecológico, a gente está fazendo toda semana essa divulgação, e quem quiser pode entrar em contato com a gente e a gente repassa, e a gente também está fazendo doação de máscara à medida que a gente vai fazendo o processo do sabão também. Então, quem quiser, só entrar em contato para fazer a sua doação e a gente vê como é que desenvolve isso aí, né? Então, semana que vem a gente volta aí com mais uma live, com outra temática aí voltada aí às questões sociais. Agradeço todo muito obrigado e até mais. Tchau para todos e todas.